Vamos para a Bíblia, Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Marcos, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Marcos, no capítulo 1, no versículo, apenas 2 versículos, versículo 14 e o versículo 15 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Vamos ler mais uma vez? Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra é lida e nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. O Senhor tem falado de forma intensa, forte ao coração da tua igreja ao longo dos anos, e nesse tempo também que nós estamos vivendo, é certo, nós temos ouvido a voz do Senhor a falar com o teu povo. Nós pedimos que no nome de Jesus o nosso coração se mantenha cativo à tua vontade, que ele se mantenha realmente rendido à tua soberania, que o Senhor fale poderosamente conosco nessa noite. Nós precisamos, nós queremos ouvir a tua voz. Deus, que todo o nosso pensamento se mantenha realmente cativo à obediência da palavra de Cristo, e que nós possamos nessa noite ter o nosso coração edificado e a nossa vida transformada por meio da tua palavra. Deus, não deixa que nenhuma distração roube de nós a atenção, roube de nós a oportunidade que temos de realmente ouvir a tua voz, e que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Fala conosco, Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. É assim que nós oramos em teu nome, amém. Irmãos, quando criança, eu sempre gostei de uma história que eu ouvia por diversas vezes, por inúmeros pregadores, sobre um menino, uma criança que incomodou o pastor. Aquele menino tinha um quê especial, porque quando ele chegava ao templo para celebrar o Senhor, ele sempre procurava se assentar nos primeiros lugares no templo. Ali ele participava com afinco da pregação, participava com afinco do louvor, do culto. Ele levantava a mão, ele cantava. Aquela criança, ela não era uma criança tão normal dentro dos padrões que a gente tem, dos paradigmas que nós temos de uma criança participando de culto. Só que no mesmo instante, ao mesmo tempo que ela era uma criança que tinha um quê especial, ela, assim que o pastor tomava o microfone e ele começava a ministração da palavra, aquela criança pegava o seu dedo indicador e arremessava sobre um dos seus ouvidos. E ali ele ficava durante toda a pregação, com um dos seus ouvidos tapados, bem na frente do pastor. E ele permanecia ali, culto, e isso aconteceu culto após culto. Aquele era o comportamento daquela criança, até que num dia comum, mas um culto, após um culto dominical, o pastor não se conteve e rubro de descontentamento, o pastor procurou a criança e perguntou: meu filho, o que está acontecendo com você? O que acontece com você que mantém o seu dedo em um dos seus ouvidos durante o sermão? O menino de pronto respondeu: pastor, é que eu aprendi que quando eu fico com os ouvidos destampados, a mensagem, ela atravessa a minha cabeça e ela vai embora pelo outro ouvido. Mas quando eu tampo um ouvido, a mensagem circula pela cabeça e ela desce para o coração. Seria bom, irmãos, se esse fosse o comportamento de cada um de nós que somos discípulos e discípulas de Jesus. Seria bom que nós tivéssemos o mesmo desejo, o mesmo anseio por receber da palavra de Deus, de tal forma que isso entre no nosso coração e cause uma reação maravilhosa na nossa vida, de tal forma que a gente mude de atitude, que a gente mude de comportamento. Estaríamos de fato, aí eu faço uma pergunta, se nós estaríamos de fato, ou estamos de fato desejosos a receber a palavra inspiradora que visa a transformação das nossas vidas?
Realmente temos, mais do que dedicar ouvidos à palavra de Deus, o nosso coração se encontra dilatado, escancarado, aberto para o recebimento da mensagem do reino de Deus. E este não é um desafio apenas para o nosso tempo. Este também era um desafio nos dias em que Jesus caminhou por este mundo. E quando eu falo caminhou, eu falo por uma perspectiva física, material. Jesus se depara com o mesmo desafio que nós temos hoje. E é interessante que João, no seu evangelho, no capítulo 6, no versículo 66, nós vamos encontrar o relato de alguns discípulos de Jesus que o abandonaram e já não andavam com ele, pois a mensagem de Jesus era uma mensagem confrontadora. Jesus, ele era cheio de graça, mas ao mesmo tempo cheio de verdade. Nós vamos encontrar isso lá em João, capítulo 1, versículo 14. E um dado momento, quando Pedro e alguns dos discípulos, que posteriormente seriam os apóstolos, se aproximam de Jesus e falam: Senhor, as pessoas estão indo embora, o discurso está muito difícil. Jesus olha para eles e fala: vocês querem ir embora também? Jesus não tinha o compromisso de amassagear o ego de ninguém. Jesus não tinha o compromisso de pregar os anseios do seu coração. Jesus não tinha compromisso de passar a mão na cabeça de ninguém. Ele tinha um compromisso de pregar a verdade, com graça, mas a verdade. E Jesus interpela Pedro. Jesus fala para aqueles apóstolos que falam: vocês querem ir embora também? E aí Pedro, o afoito discípulo, responde: Senhor, está lá no versículo 67, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí eu pergunto de novo para você: nós estamos dispostos ou prontos a dar a mesma resposta que Pedro deu a Jesus hoje? Será que a gente tem falado: Senhor, olha, o discurso está difícil, a mensagem está aquela cacetada na cabeça da gente, mas a gente não pode ir para lugar nenhum, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou a gente simplesmente fala: Senhor, é o seguinte, o Senhor está falando difícil demais, eu não vou ficar nessa igreja, não vou seguir o Senhor, porque está demais, a palavra está muito pesada. E a gente muda com tanta facilidade, porque às vezes a palavra, não é que ela não está sendo colocada em nosso coração, é que nós não damos lugar à palavra de Deus. E quando a mensagem do Santo Cristo bater no nosso coração, estaria o nosso coração pronto a fazê-la reverberar em todos os cantos da nossa alma? É uma pergunta, outra pergunta, eu estou cheio de pergunta hoje. Será que está assim? Será que quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela alcança os lugares mais escondidos, mais ocultos do nosso ser, fazendo uma vasculha completa, jogando luz sobre a nossa escuridão e colocando para fora as baratas que existem na nossa existência, causando uma limpeza que consequentemente vai gerar transformação na nossa vida? Estaria o nosso coração pronto para isso? Irmãos, sim, Cristo não tinha naquela época, naqueles dias, uma mensagem. Ele continua tendo uma mensagem para a nossa vida no dia que se chama hoje. Cristo tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. E é interessante que Marcos, o evangelista, ele faz coro com Mateus e Lucas ao afirmar que já no início do ministério de Jesus, ele saiu a anunciar a mensagem do reino de Deus. E não é uma mensagem agradável. A mensagem do reino de Deus, ela nunca foi uma mensagem que ela caiu de forma que a gente suspirou: ai, que maravilha. Não, ela é uma mensagem confrontadora. E a gente vê esses três evangelistas, e consequentemente também João, eles fazendo coro, falando a respeito de que Cristo, já no início do seu ministério, ele saiu a pregar a mensagem. E não era uma mensagem agradável aos ouvidos, mas era uma mensagem necessária ao coração. Não era uma mensagem convidativa para alguns, mas era uma mensagem desafiadora para outros.
Sim, irmãos, a mensagem de Cristo é uma mensagem confrontadora para os grandes religiosos e intelectuais da sua época. Mas é uma mensagem cheia de esperança e salvação para aqueles que tinham senso de completa perdição. Ainda hoje, aqueles que se acham bons por demais, que se acham hábeis conhecedores, seja em qual ciência for, despreza a mensagem do Evangelho, por entender, de certa forma, que ele não precisa do acolhimento dessa mensagem no coração. Talvez ele pense que ele está completamente salvo, mas plenamente perdido, como diz o mestre Hernandes. Talvez aqueles que já se agarraram a alguns termos teológicos que falam: olha, eu sou salvo e ninguém pode roubar isso de mim, conquanto a mensagem já não é mais, não causa efeito ou mudança, ou não gera as consequências disso nas suas atitudes, só denuncia que a salvação para você é apenas um título, mas ela de fato não está sendo evidenciada em você. Ei, Cristo, assim como no primeiro século, hoje, e é sobre isso que nós vamos falar, nos apresenta a mensagem que não queremos ouvir. Cristo nos apresenta uma mensagem que nós não queremos acolher. Cristo nos apresenta uma mensagem que às vezes, enquanto ela está sendo anunciada, nós estamos com a nossa mente vagueando por aí, penando por aí em algum lugar, mas nós não estamos atentos àquilo que Deus está falando, porque a gente acha que tantos outros assuntos são mais importantes do que a mensagem no nosso coração. Ainda hoje, Cristo nos apresenta uma mensagem que nós não queremos ouvir. E no texto que nós lemos nessa noite, nós somos apresentados, já no início do texto, a um processo transicional geográfico que Jesus está vivendo. Cristo está saindo da Judeia em direção à Galileia. Ele está numa jornada de viagem. E podemos levantar ou ponderar dois fatores específicos. O primeiro deles é que essa mudança, essa jornada é para o cumprimento da profecia de Isaías 9. Há uma profecia em Isaías, no capítulo 9, que Cristo, neste momento de transição geográfica, Ele está trazendo o cumprimento dessa profecia. Um outro fator que a gente precisa levantar é que a Judeia estava num momento político muito complicado. João Batista tinha sido preso. O precursor da mensagem, o precursor do ministério de Jesus, estava preso. E os perseguidores religiosos de Cristo estavam enfurecidos. Porque mesmo eles detendo João Batista na prisão, a notícia se espalhava que os outros discípulos de Jesus estavam, e o próprio Jesus, batizavam mais pessoas do que João Batista, se bem que o texto fala que Jesus não batizava, mas os discípulos batizavam ainda inúmeras pessoas. Ou seja, prenda um homem, mas a mensagem que ele tem no coração você não consegue prender, porque a mensagem vem do alto, vem de Cristo. Então as pessoas, os religiosos enfurecidos por aquela situação, eles então estavam causando um certo alvoroço político-religioso. Por isso Jesus acha melhor sair da Judeia em direção à Galileia, uma vez que todo aquele alvoroço poderia causar uma situação prematura em relação ao movimento evangelístico de Cristo. E aí então há em Cristo essa intenção de se movimentar, de mudar de região, primeiro para que os ânimos se acalmem, e segundo, também para que o Evangelho ganhe oportunidade de anunciação em outros lugares. E mesmo diante de impasses como esses, Cristo continua a levar a mensagem que muitos não queriam ouvir, a mensagem que não queremos ouvir. E a primeira coisa que esse texto nos fala é que essa mensagem que não queremos ouvir, ela demanda da nossa parte perseverança. Justo nós, especialistas em altos e baixos. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho altos e baixos na minha vida. Tiago, em sua epístola, ele fala que nós temos o ânimo dobre, é justamente a
a condição ou a apresentação dessa realidade emocional que nós vivemos. Nós somos assim, ó, uma verdadeira montanha russa em vários momentos da vida. E esses que têm esses altos e baixos, temos muita dificuldade com essa palavrinha chamada perseverança. Nós até gostamos da palavra perseverança, mas para colocar ela em prática, como é difícil. Como é difícil nós aplicarmos isso na nossa vida, e principalmente no aspecto de viver a mensagem, quanto também pregá-la. E é interessante que a palavra, que o texto de Marcos nos apresenta, que Jesus estava pregando o Evangelho, essa palavrinha pregando, ela traz a ideia de um ato contínuo, que não pode ser parado, que não pode ser barrado. Sabe por quê? Porque a mesma palavrinha fala de uma mensagem viva, de uma mensagem que está em movimento. Acabei de citar aqui João Batista. Prenda o homem, mas quando ele tem a palavra de Deus, você não consegue prender a palavra, porque essa mensagem ela é viva, ela não provém de homens, mas ela provém do céu. E quando você vai para a história bíblica, nós temos aqui João Batista, nós temos o próprio Cristo, Paulo e tantos outros homens e mulheres que em algum momento da vida estiveram num momento de confinamento, de isolamento e prisão, como foi o caso de Paulo. Irmãos, e quando a gente mergulha na história de Paulo, olha, foi necessário que Paulo estivesse preso para que muitas das cartas que nós temos em mãos fossem escritas. Ou seja, pode prender o indivíduo, mas se ele é um homem ou uma mulher de Deus, a mensagem não pode ser parada, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem em movimento, é uma mensagem viva que está acontecendo, é uma verdadeira avalanche de poder e autoridade. Isso porque quando a gente olha para a vida de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 14 nos diz que a pregação e a vida de Jesus era exercida no poder do Espírito Santo. Não tem como você separar a palavra do Espírito. Eu mencionei algumas semanas atrás, quando falávamos aqui sobre Ezequiel 37, que a palavra e o Espírito são ambas as asas de um mesmo avião, não tem como você cortar. Elas estão juntas. Então a pregação de Jesus estava na mesma dinâmica ou entrelaçada na ação do Espírito. E sim, queridos, nós precisamos dessa perseverança. Essa mensagem que nós não queremos ouvir, e muitas vezes nós a renunciamos, porque nós não queremos levar adiante, nós paramos pelo caminho, nós desistimos, nós abrimos mão. Quantos de nós, ou talvez todos nós, em algum momento, desistiu da caminhada com Jesus? Quantos? Há uma necessidade da perseverança de viver a mensagem, de viver o Evangelho, e essa mensagem demanda da gente essa intensa constância, porque a mensagem de Cristo não deve servir apenas para nós, quando nós a queremos. Já prestou atenção como a gente pega a mensagem e a gente só acolhe ela quando cabe dentro da nossa conveniência, quando a gente gosta, olha a oratória do pregador, olha a carinha dele, olha, eu li essa palavra, quantas pessoas que hoje, pega a Bíblia e vai lá e abre, como se a Bíblia fosse um horóscopo, um lugar de se tirar sorte. Não é assim que funciona. Quantos às vezes em suas meditações devocionais olha para a Bíblia e fala, mas isso aqui não serve para o dia de hoje. Ainda hoje nós ficamos vivendo dentro dessa dinâmica onde a gente só acolhe a palavra de Deus quando a gente acha conveniente. Mas viu, mesmo quando existem momentos que o nosso coração tenta resistir à mensagem, nós precisamos acolhê-la. Não aceite apenas a palavra quando ela vem para consolar você, não. Aceite ela também quando ela vem para te confrontar. A gente gosta do consolo de Deus. A gente gosta quando a palavra de Deus vem e ela passa a mão na cabeça da gente assim, faz aquele cafuné gostoso.
Aí a gente fica lá e a gente fala: Senhor, não quero sair daqui. Mas é quando a palavra de Deus vem um pouco mais intensa, a gente não quer ficar perto. A gente se torna arredio, a gente não quer saber da mensagem, porque a palavra de Deus também vem para nos confrontar. E a perseverança não serve apenas para quem ouve, mas também para quem prega. E aqui eu vou juntar essas duas coisas em uma pessoa só, porque tanto eu quanto você, nós fomos chamados para ouvir a palavra, mas fomos chamados também para pregar a palavra de Deus. Não é uma responsabilidade do pastor, do missionário, do evangelista, do presbítero, do diácono, do líder da igreja. Não, é uma missão que todo discípulo de Jesus tem. Nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo negligentes. E muitas vezes nós não fazemos porque nos falta perseverança. Perseverança. Há inúmeras maneiras de pregar, e alguns talvez possam falar assim: mas eu não tenho sabedoria. Resolvido seu problema, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria, ele peça a Deus, que ele é liberal em dar. Está precisando de sabedoria para pregar a palavra? Peça a Deus. Fale com Jesus, converse com Ele, fale: Senhor, abre minha mente, abre os meus olhos, o meu coração, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero mesmo nesse tempo de isolamento social, passar a mão no telefone e ligar para alguém, escrever uma mensagem. Irmão, está tão fácil. Eu estava vendo ontem uma live, peguei um pedacinho do pastor Hernandes com o pastor Nicodemos, e eles falavam sobre a gama de possibilidades que nós temos hoje da pregação da palavra pelos meios tecnológicos. Inclusive ele fala: as igrejas precisam investir nisso, porque, irmãos, acho que nunca houve tanta oportunidade. A palavra de Deus talvez nunca foi tão pregada como nos dias em que nós vivemos. Como neste momento agora, você pode pregar a palavra de Deus mandando o link da pregação para alguém. Precisa se mover, mas às vezes nos falta perseverança. Já viu como a gente é rápido, é hábil em compartilhar ou falar de coisas que não são da palavra de Deus? A gente fala de política, a gente fala de saúde, a gente fala de economia, a gente fala da novela. Tem novela das 8 ainda? Que eu não assisto Globo faz tempo. Tem? O pastor Rafael está falando que tem, que ele assiste. Falo da novela, falo da série do Netflix, a gente fala sobre tudo, e a gente não fala da palavra. Nós não falamos. Agora, vem cá comigo, já pensou, você consegue imaginar, em um dia difícil de Jesus falando assim: olha, hoje eu não acordei muito bem, eu não vou falar da mensagem do reino para ninguém. Pedro, não me pergunte nada sobre o reino. João, fica quieto. Não pergunta nada sobre o Pai. Você já consegue imaginar isso? Não dá, não cola. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do reino, é um ato contínuo de quem ouve e de quem prega. Não tem como você parar no meio do caminho. Não tem como você falar assim: hoje eu não vou falar. Você tem que falar. Não tem como você dizer: eu não quero ouvir. Você tem que ouvir a mensagem. É mensagem, e essa mensagem em muitos momentos nós a desprezamos, nós jogamos fora, e às vezes a gente fica procurando oportunidade, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim: olha, se sentar uma pessoa, agora a gente não está saindo, né? Mas vamos lá, se sentar uma pessoa no ponto de ônibus, eu vou pregar para aquela pessoa. A gente fica caçando, como se a gente lançasse a sorte. E olha que Paulo fala em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Não tem essa de você ficar buscando oportunidade. Prega. Paulo está exortando a Timóteo: corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E aí vem a pergunta: nós temos feito isso? Será que nós temos pregado o evangelho?
Às vezes os pastores vêm aquela armadilha, né? O pastor, os pastores, eles ficam, ou os líderes, as pessoas que têm alguma função de ensino na igreja, ficam na tentação de ir para a palavra só quando ele tem que tomar a frente e pregar para um aglomerado de pessoas. E não é só isso, irmãos. A pregação é no dia a dia. Ela acontece no tete a tete. E existem aqueles que falam eloquentemente, parece um dicionário ambulante, mas a vida é um desastre. E aí quando você vê a vida dele, tudo que ele fala, toda retórica, toda construção de argumento, rui, dilui. Por quê? Porque não para em pé, porque estão fundamentados em um terreno ou num alicerce arenoso. Há uma necessidade de perseverança. Como eu mencionei, nunca houve tanta abertura para a pregação do Evangelho como nos nossos dias. E aí eu repito, você tem pregado, você tem ouvido de forma perseverante, de forma persistente. E sabe, irmãos, o texto de Paulo continua lá em Timóteo. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo falando a Timóteo. Conhece esse tempo? Não suportarão a sã doutrina. Será que está ligando os botões? Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí Paulo fala para Timóteo, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E é interessante quando Paulo está falando a respeito daqueles que não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a doutrina do Senhor, e eles têm coceira nos ouvidos, portanto eles se entregam às fábulas. Aí eu me lembro hoje quantas pessoas estão se entregando aos pregadores dos desejos. Já viu? Aquele que prega o que você quer ouvir. Aquele que fala, né? Ele é tão bonito, aí você até sonha com a pregação, mas na segunda-feira você não guarda, você não tem nada, porque aquilo é fábula, é pregando segundo os teus anseios. Ei, tem muito falso profeta pregando por aí, principalmente nessa época digital e virtual. E muitos cristãos e muitos discípulos e discípulos de Jesus estão se entregando aos pregadores do desejo. No nome de Jesus, desperta. Abra o teu olho, porque a mensagem de Jesus, via de regra, não é uma mensagem que a gente quer ouvir. Não é. Vem para nos confrontar. Eu sou, talvez, dentro dessa questão da pregação, talvez eu sou um pouco mais duro. Mas às vezes eu confesso que eu sou tentado de levar aquela palavra, né, de consolo, que as pessoas falam, que palavra. Não, eu não posso, de jeito nenhum. Jesus não deixa, ele trava a minha mente, não consigo ver nada na Bíblia, porque não é desse jeito. E aí nós não podemos nos entregar aos profetas dos desejos. Não! Abra o teu olho no nome de Jesus. Porque o profeta dos desejos, ele pode trazer até uma palavra bonita, mas a sua vida não vai ser transformada, porque é papo furado, é retórica, a mensagem não tem vida. Não tem vida. Tantos outros ainda estão se aliando àqueles que carregam uma ideologia transvestida de evangelho. Já encontrou alguém assim? Ou você já esteve assim? Pessoas que pegam o evangelho e colocam uma capa sobre ele, ou pegam uma ideologia melhor, né? E colocam a capa do evangelho sobre aquela ideologia. Pessoas que vão pegar a palavra de Deus e vão tentar justificar na palavra os seus achismos. Essa não é a mensagem, porque a mensagem que não queremos ouvir, com certeza, é a mensagem que nós precisamos ouvir. Demanda de nós perseverança. E mesmo que em alguns momentos a mensagem aperte mais um
pouco o nosso calo, a gente não arreda, porque a gente sabe que aquela mensagem é mensagem, como Pedro falou a Jesus, de vida eterna. Segunda coisa que esse texto nos ensina, é que a mensagem que não queremos ouvir, ela nos apresenta verdade e salvação. O texto fala que Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. Boas novas, a palavra evangelho significa boas novas. Jesus era o arauto da verdade, Jesus era o proclamador da salvação, e não dá para a gente segmentar essa mensagem, não tem como você separar a verdade e salvação, porque elas caminham juntas. E ao falar do evangelho, das boas novas, a gente não entrega essa mensagem das boas novas sem a gente falar da péssima notícia, ou a gente falar a respeito do estado ou do estágio que o homem vive, submerso em seus pecados. Nós não podemos falar da boa notícia se nós não falarmos das péssimas notícias. Nós não podemos falar da boa notícia sem antes nós falarmos a verdade. E nós falarmos, olha, você é pecador. E a Bíblia fala a respeito do pecado. E nós que somos discípulos de Jesus, precisamos constantemente sermos lembrados a respeito disso. E naquele momento e ao longo do seu ministério, Cristo apresenta aos seus ouvintes a condição atual do ser humano. E que condição é essa? Mortos. E aí a gente vê o próprio Paulo falando em Éfeso 2:1, em nossos delitos e pecados. A mensagem do Evangelho vai falar que nós estávamos distantes de Deus, como Paulo fala em Romanos 3:23. Ela também vai falar que nós éramos inimigos de Deus, como está escrito, Colossenses 1:21. Marcos, o evangelista, nos apresenta, nesses 2 versículos apenas, um esboço do sermão de Jesus, que era um sermão para a vida toda, que foi um sermão que foi desenvolvido e apresentado ao longo dos seus 3 anos de caminhada entre os homens. E ao longo de sua vida nós vamos vendo que a mensagem que Jesus apregoava, ela ia, eu vou usar uma palavra, não acho estranho, mas ela ia se materializando na vida das pessoas. Sabe por quê? Jesus curava alguém, mas a cura sucedia ao processo de salvação. Antes de curar, Jesus salvava. Olha que interessante. A libertação sucedia à verdade. Tanto é verdade que você pode ir em João capítulo 4, que você vai ver Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e naquele momento Jesus expõe a verdade para ela. Ela tenta dar aquela encapada, aquela ajeitada, aí Jesus fala, ops, não é assim não, você está falando isso, mas a realidade é essa. E ela se assusta, e naquele momento que a verdade é colocada, apresentada para aquela mulher, ela prova de salvação, de libertação. Nenhuma só pessoa que ouvia a mensagem de Jesus ao longo do seu ministério, e ainda hoje, ela fica sem reação. Ou as pessoas corriam ou correm para os braços da verdade, de graça e amor, ou elas se jogam em definitivo no abismo de densas trevas e perdição. Jesus disse aos judeus, numa época que alguns judeus tinham crido nele, e nós podemos ver esse relato descrito lá em João: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha só, verdade e salvação caminham juntas. Não tem como a gente desassociar. E às vezes nós falamos, olha, a mensagem de Cristo é uma mensagem que nós não queremos ouvir, uma vez que essa mensagem nos apresenta a verdade e nos traz salvação. E a gente quer a salvação, mas a gente quer deixar a verdade de lado, porque a verdade dói, constrange, confronta e exige de nós mudança. É ou não é verdade? Exige. Aí a pergunta de novo para o seu coração e para o meu: será que a gente está disposto a encarar a verdade e reconhecer que somos
pecadores e precisamos da graça de Deus. Reconhecer pontos perigosos em nossa vida que precisam de genuína mudança. Do contrário disso, nós estamos caminhando em um abismo perigoso. A mensagem que não queremos ouvir, com certeza, é a mensagem que nos conduzirá à vida plena por meio da verdade e da salvação. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que a mensagem que nós não queremos ouvir nos submete ao governo, a um governo e a uma autoridade. O texto nos diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A mensagem de Cristo retoma todas as pontas da história. Cristo pega todas as pontas soltas da história e mostra que todos esses apontamentos convergiam para Ele. Ele toma todas essas pontas e fala: olha, tudo dizia respeito a mim. Irmãos, e aqui vem um negócio interessante. A história diz respeito a Ele. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Cristo. Do Éden ao Getsêmani, do túmulo vazio ao dia de Pentecostes, da Idade Média à Reforma Protestante, do reavivamento de 1900 aos dias de hoje, toda a história converge para Jesus. Ele é o centro, sempre foi sobre Ele. Só que nós sofremos ao saber que nós não dominamos essa partícula de vida chamada tempo. Principalmente quando esse tempo está atrelado ou relacionado com a ação de Deus. Ah, como a gente sofre, porque a gente acha que em algum momento a gente é dono do tempo. Nós não somos os donos. E em sua mensagem, quando Cristo fala do cumprimento do tempo, Ele falava, como eu já mencionei, da convergência de todas as coisas para aquele momento que Cristo estava vivendo. E de fato, Cristo é o sim e o amém de Deus para todas as suas promessas, como Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E diante disso, Cristo falava de uma promessa sobremodo, eu vou ser redundante, né? Para trazer o impacto para você, sobremodo imensa essa promessa. E que promessa é essa? O reino de Deus está chegando neste mundo. Todas as profecias, todos os apontamentos, tudo que se tinha falado sobre o reino de Deus, agora estava de fato acontecendo. A mensagem de Cristo é a mensagem do reino. De um reino que chegou, ainda não em sua plenitude, mas já chegou. E a gente tem até um termo técnico na teologia que nós chamamos de o já e o ainda não. O reino já chegou, mas não de forma plena ainda. Mas existe já preceitos e princípios, conceitos, bases desse reino estabelecido. O reino de Deus está acontecendo. E eu quero levantar para você pelo menos 4 conceitos que Cristo nos apresenta dentro desse texto. O primeiro conceito é o conceito da realeza. A soberania de Deus está instalada não apenas em nosso meio, mas em nós. Em João, nós vamos ver Jesus falando que a vida eterna é esta. Aquele que crê em Jesus, crê que Ele foi enviado pelo Pai, já está vivendo a vida eterna, já está inserido no reino. E uma vez que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus já está acontecendo em nosso meio, e não apenas está acontecendo em nosso coração, e não apenas em nosso meio. O reino de Deus já está acontecendo, e isso diz respeito à completude da salvação. Ou seja, todas as bênçãos espirituais e materiais que envolvem alma e corpo se concretizam quando Deus é o Rei da nossa vida. Ou seja, quando Deus entra na nossa história por meio da pessoa de Cristo, a salvação entra, o reino de Deus já está acontecendo em você. O reino de Deus já está acontecendo na minha vida. E aí eu vou para um terceiro aspecto, que diz respeito à igreja. O ajuntamento, a comunidade de pessoas, no coração dos quais Deus é reconhecido como Senhor e Rei.
E o quarto ponto diz respeito à remissão, ou à criação redimida. O novo céu e a nova terra aponta para a consumação em vias de fato desse reino que já chegou. Paulo fala que a criação aguarda ou geme, aguardando o dia da redenção. O reino de Deus está entre nós. Quando Cristo chega, o reino chega. Quando Cristo entra, o reino já está no nosso coração, já está em nossa vida. Cristo, com essa mensagem, está submetendo tudo e todos ao governo e autoridade de Deus, o Pai. Irmãos, não tem a ver com os reinos e governos deste mundo. Não tem a ver com os nossos ideais e planos traçados. Ao darmos ouvidos a esta mensagem, nos rendemos diante desse chamamento de vida inteira. Sim, nos rendemos ao governo e à autoridade que foi dada a Cristo. Aí, quando o reino começa a fazer sentido na nossa vida, a caridade, que às vezes a gente fala muito sobre caridade, a gente quer fazer caridade, ela vai deixar de ser o desencargo de consciência, e ela passará a ser uma atitude que denuncia que nós estamos em submissão a este reino. Nós não vamos entregar neste tempo de pessoas que estão sofrendo com a falta de recursos. Aí a gente vai, vamos lá, vamos levar o alimento, vou entregar o alimento. A gente entrega o alimento, faz uma selfie mostrando a miséria do outro. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando o reino de Deus está instalado na sua vida, a sua mão, deixa eu ver se eu não vou trocar o texto, a mão esquerda não vai saber o que a direita fez. Não vai. Porque quando o reino de Deus está instalado na sua vida, a caridade só vai denunciar, vai te impulsionar a ajudar o outro, sem que você busque aplauso dos outros. É assim que acontece. Quando o reino de Deus já está instalado em nossa vida, a nossa justiça deixará de ser cega e dará lugar à equidade, que são sinais visíveis de alguém que vive debaixo da autoridade do reino. Não é o fato de, tem que ser justo, não, nós temos que buscar a equidade, e o reino de Deus nos ajuda a isso. E como o reino chega, uma vez que nós damos atenção e ouvidos à mensagem de Cristo, só que é uma mensagem que a gente não quer ouvir, é uma mensagem que a gente não quer ouvir. A nossa vida testemunhará a todos o nosso estado de submissão ao reino, que vai conduzir muitos outros à santa presença da majestade de Cristo. É isso que acontece. Quando nós damos ouvido à mensagem de Jesus, com certeza ela nos colocará em nosso devido lugar, em um universo plenamente redimido e restaurado pela poderosa mão do Senhor. A quarta e última coisa que esse texto nos ensina é que a mensagem que nós não queremos ouvir nos chama ao arrependimento e à fé. E Jesus fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. Outras duas coisas que nós não podemos separar no processo da conversão é o arrependimento e a fé. A fé sem arrependimento é hipocrisia. Não tem como você crer e não se arrepender, irmão. Se você falar, eu creio, e não se arrepende, você está vivendo uma hipocrisia, é uma vida hipócrita. Não funciona, está errado. E o arrependimento sem fé é fingimento. Se você falar, eu me arrependo, mas você não crê, você está fingindo. É remorso, pode ser qualquer outra coisa, só não é arrependimento genuíno, é farsa. A mensagem de Jesus, ela é um convite a uma plena e total mudança de mente, que nos conduzirá a uma irrestrita confiança em um novo paradigma de vida, que Cristo mesmo nos apresenta, de onde nos exige fé. Certo filósofo francês, Michel de Montaigne, escreveu certa feita que deveríamos levar as crianças a se habituarem a odiar o vício
pelo que o vício é, de tal modo que não só o evitem na ação, mas também o abominem em seus corações. Deste modo, até pensamento de sua possibilidade lhes resultaria repulso, seja qual for a forma que assuma. O arrependimento significa que o homem que amava o pecado chega a odiá-lo, precisamente porque é pecado. O arrependimento genuíno não vai fazer vista grossa para o pecado, ele vai crucificar o pecado na cruz, junto com Cristo. Ele vai ter aversão à pecaminosidade, ele vai odiar aquilo que fere a santidade, que fere o sagrado, que fere o divino, que fere a majestade do nosso Deus. E nós não gostamos de ouvir isso. Nós não gostamos de ouvir uma mensagem como essa, confrontadora, que nos chama ao arrependimento, que nos chama a uma fé genuína. Nós não gostamos, é certo que não, mas nós precisamos ouvir. Aí você está perguntando, e a fé? Uma vez verdadeiramente arrependidos, a fé, ela é gerada em nosso coração pelo Espírito. A mensagem de Jesus é isso, é uma mensagem confrontadora, uma mensagem que nos chama ao arrependimento, que nos chama a rever os nossos conceitos. Irmãos, no tempo que nós vivemos, nunca foi tão oportuno nós fazermos revisitação dos nossos atos, nós nos colocarmos diante de Deus e nos arrependermos diante do Senhor. Nós olharmos para a situação que o Brasil e que o mundo se encontra e fazer no mínimo, você como discípulo de Jesus, no mínimo cabe uma pergunta para a gente: será que isso não é juízo de Deus sobre as nações? Será que não é isso o Senhor ferindo as nações em consequência dos pecados do povo? Será que isso não é o Senhor nos chamando ao despertamento, porque nós estamos aliando a nossa mente às coisas deste mundo? É o mínimo que nós podemos fazer. E diante dessa pergunta, a resposta é verdade. E aí cabe a nós nos arrependermos genuinamente e crer que o Evangelho pode mudar toda a história para a glória de Deus. O Catecismo de Wittenberg diz que a fé verdadeira não é somente um conhecimento correto a respeito de Deus, não é um conhecimento correto pelo qual eu aceito tudo que Deus nos tem revelado em sua palavra, mas também uma confiança firme na qual o Espírito Santo opera em meu coração por meio do Evangelho. Uma pessoa que crer na mensagem, e sofre diretamente os impactos e as reações dessa mensagem na sua vida, ela verdadeiramente está dando ouvidos à mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a nossa vida, irmão, meu irmão, minha irmã, não reverbera a mensagem de Cristo, talvez nós nunca tenhamos de fato nos arrependido. Se a sua vida, se a sua espiritualidade é essa maré mansa, insípida, sem gosto, talvez você nunca de fato tenha se convertido. Você pode ser um convencido, você pode ser um amigo do Evangelho, mas de fato o Evangelho não entrou no teu coração. E você pode estar aí querendo me xingar na tua casa, e pode xingar, mas eu estou falando isso para você hoje, porque eu te amo em Cristo Jesus. Jesus fala com você hoje porque Ele te ama, e está chamando a sua atenção. Você precisa sair dessa situação de convencido, e realmente se converter dos seus pecados, abandonar sua vida pecadora, como mencionei em Ezequiel 37, há 2 semanas atrás. Converta-se, ou você vai perecer no fogo do inferno. É a verdade da palavra de Deus. Não existe um meio termo, não existe um atalho, não existe uma maciota. Há uma necessidade de nós nos convertermos. A fé, se de fato não houver arrependimento,
ela pode não passar de uma bela teoria em nosso coração. A mensagem que nós não queremos ouvir, com certeza é a mensagem que deseja nos conduzir à verdadeira presença de Deus. É a mensagem que nos aceita como estamos, mas jamais nos deixará dessa forma. Nos transformará definitivamente a imagem e a semelhança do nosso Deus, e tudo é para a glória dele. E para concluir, irmãos, não é agradável, nunca foi e jamais será ouvirmos uma mensagem como essa. Ela não é palatável, ela é intragável, indigesta, ela não tem atração, não chama a atenção dos nossos anseios, não arranca de nós suspiros. Mas desde quando a vida é gerada de forma prazerosa? Preste bem atenção, anote isso. O amadurecimento vem por meio da adversidade, e o crescimento se faz por meio da dor. A melhor versão de você, note bem isso, a melhor versão de você só florescerá por meio da adesão da mensagem de Jesus no seu coração. Pois é, o velho homem precisa de fato morrer em nós e dar lugar ao novo. Como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas aos Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O reino está próximo, ele chegou, nós vivemos os vislumbres de sua plenitude. O mesmo Jesus que as profecias mostravam que ele viria, o mesmo Messias aguardava que viria e veio de fato. Agora essa mesma palavra nos diz que ele vai voltar. Aí eu vou completar com a última pergunta dessa noite: você está pronto? Você está pronto para a volta de Jesus? Se Jesus te chamar hoje, você está pronto? A mensagem continua difícil, mas uma coisa é certa: ele virá. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você para curvar sua fronte. E se nessa noite você que até aqui tem andado de forma que não agrada a Deus, as suas ideologias têm sobrepujado a mensagem do Evangelho, é tempo de conversão, é tempo de mudança de rota, é tempo de transformação de mente, é tempo de mudança de vida. Deus te chama e te dá uma nova oportunidade, porque se a trombeta ressoar hoje, que nós possamos realmente ser achados agradáveis a Deus, e que nós possamos ser assuntos aos céus para a glória de Deus. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar juntos por você que neste momento está rendendo a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, a sua glória com ele morar. Ele vem, não
mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele virá. E qual vai ser a nossa resposta diante disso? A mensagem do Senhor é pregada. E qual a nossa resposta? Vamos permanecer envoltos em nossos pensamentos, em nossos achismos? Ou vamos de fato nos render e falar: Senhor, eu mantenho e rendo todo o meu pensamento cativo ao Senhor, toda a minha vida, todo o meu coração. Deus chama pessoas nessa noite. Deus chama pessoas à reconciliação. Deus chama pessoas à restauração do pacto para com Ele. Deus chama pessoas para render verdadeiramente a sua vida a Ele. E hoje pode ser que seja o último culto. E se assim o for, nós estaremos com o Senhor. Mas se mesmo que esse não seja o último culto, enquanto Jesus não vem, nós queremos realmente viver o Evangelho. Queremos acolher essa mensagem no coração. E mesmo que o mundo nos chame de loucos, mesmo que eles não gostem de nós, eles não têm que gostar. Nós não somos deste mundo. Que realmente nós possamos entender que somos súditos desse reino, e como tal nós precisamos responder positivamente a este chamado. Deus, no nome de Jesus, cá estamos nós, Senhor, pessoas que neste momento estão quedados aos teus pés. Senhor, nós somos limitados, falhos, pecadores, e precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Quantos são os momentos que o Senhor tem falado conosco e nós não queremos ouvir? Talvez porque a mensagem é dura demais, porque o pregador às vezes se mostra um pouco sisudo. Talvez porque a gente não gosta do pregador, porque a gente acha que aquela palavra não serve para a gente, porque os nossos anseios desejam ouvir algumas coisas que nós não precisamos. Converte o nosso coração. Como a tua palavra nos diz, converta-se o nosso pranto em alegria. Senhor, que neste momento pessoas que estão pranteando na tua presença, que a alegria delas seja restaurada no Senhor. Que a alegria da salvação seja algo, Senhor, colocado no coração. No nome de Jesus, abençoa a casa, abençoa os filhos, o esposo, a esposa, os pais. Deus, que esta palavra encontre lugar nas vidas, que mude a história de pessoas, que o incrédulo tenha o seu coração arrebentado pela marreta do Evangelho, que aqueles que se acham intelectuais demais sejam envergonhados pela sabedoria que vem do céu, e que no nome de Jesus o
nosso coração se abra completamente para a verdade do reino de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós assim oramos, nós assim proclamamos, confiados no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que essa palavra de fato tenha encontrado lugar no seu coração, que mude a sua história, que mude a sua vida. Sabe, irmãos, eu tenho crido, tenho pedido a Deus e tenho crido demais, que quando toda essa onda passar, a igreja vai sair dos seus lugares, dos seus refúgios, ainda mais fortalecida. Nós vamos sair para pregar o Evangelho, e eu creio que o Evangelho se espalhará com uma onda infinitamente maior que o coronavírus, e vai alcançar todas as nações, dos quais Mogi Guaçu se inclui, e eu quero fazer parte disso, e eu, no nome de Jesus, oro para que você faça parte disso também. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Uma ótima semana, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.